Pronto, começou. É, Ô Fabrício, faz aí a apresentação aí para mim. Graça e paz a todos. Este vídeo faz referência à aula da disciplina de evangelismo do curso Ministerial Livre Bacharel em Teologia da EBOC. Estamos aqui hoje com o pastor e professor Elcio Prates. Ele vai estar se apresentando aí posteriormente. E é uma satisfação muito grande, pastor Elcio, ter o senhor aqui agregando e contribuindo para o nosso processo de formação. Tenho certeza que será muito edificante para todos aqueles que tiverem acesso ao conteúdo. Valeu, Fabrício. Pastor Fabrício, né? É evangelista. E Amém. é com grande prazer, então, que a gente vai começar, então, essa live que vai entre 20 minutos a 30, né? Então, vamos lá. Viu? Meu nome é Elcio Prates, é pastor evangelista Elcio Prates, pela, é, pela Madureira, tá? E daí eu sou formado pela Ceifa, que ela é de Goiânia, né? O bacharelado é também. E aí o pastor Fabrício me convidou então para a gente, né, fazer essa live, que ela faz parte da disciplina, né, de teologia, tá? É sobre evangelismo, tá? Então, algumas coisas, né, que a gente vai falar aqui, tá? São coisas que a princípio elas não são tão fáceis de se entender. Mas a gente vai fazer o possível, então, para que você possa, então, ter uma noção. São 3 aulas, né? Então, primeiro é a introdução hoje. Depois, na segunda, a gente vai falar sobre os tipos de evangelismo. E na terceira aula, então, como não apagar a chama do evangelismo, tá? Então, dentro disso aí, viu, a primeira parte, assim, né, que eu tenho, então, a conversar é sobre a realidade de hoje da igreja, né? A realidade da igreja hoje, ela é uma realidade, para mim, né? Ela é muito confusa neste ponto que fala sobre evangelismo. Por quê? Né? Eu vou explicar e aí é depois, então, né? Vocês podem fazer, então, viu? As perguntas é direto viu? É pro pastor, é Fabrício, e depois vai chegar a mim. Mas vamos lá. O composto hoje da igreja secular, ela está voltada somente para o templo. Por quê? Porque hoje presume-se que toda essa carga de evangelismo, ela é preenchida pela internet, pela mídia, pelos media players, né? E por todo o composto dos YouTube, Facebook, Instagram. Então, hoje, então, se presume que se você gravar um culto, né, então você vai estar fazendo, então, o evangelismo. Não, isso aí é comunicação, tá? É comunicação. Mas o evangelismo hoje, ele foi esquecido, né, das igrejas. Ele foi esquecido mesmo. Você pode pesquisar, eu te dou várias, vários argumentos, é para que você possa, então, ver sobre isso. Primeiro, né? Uma em cada 10 igrejas tem equipe de evangelismo permanente. Tá certo, né, que de vez em quando você faz um movimento evangelístico, você vai lá para a praça, né, você faz uma campanha de cultos por esquina, né, tipo, nesse final de semana nós vamos fazer 300 cultos aí nas esquinas. Perfeito, isso aí é um movimento evangelístico. Mas hoje, né, se você, né, fizer então uma pesquisa, você vai ver que uma em cada 10
tem equipe de evangelismo permanente. Esse aí é o primeiro argumento, né, que eu dou, né? Segundo, as igrejas não sabem que o Dia Mundial de Evangelismo, elas não sabem. Elas não sabem porque não se preocupam, então elas só se preocupam só sobre o templo, né? Sobre o templo, sobre o evangelho do templo, né? No templo. Então, eles não sabem que o último fim de semana de maio, né, é o Dia Mundial de Evangelismo. Esse aí é o ponto. Mas é muito comum, né, você saber e entender que o evangelismo ele foi esquecido em prol de uma vivência muito mais contínua dentro das quatro paredes da igreja. Isso é errado? Não. Tá, eu não digo que é errado servir a Deus dentro da igreja, não. Não, eu não digo que isso é errado. Mas o evangelismo hoje tem várias justificativas, né, para se não fazer evangelismo. Primeiro ponto do que não se faz evangelismo é que dizem, né? Dizem, até um certo ponto tem razão, que nem todos são evangelistas, né? Nem todos são evangelistas, não têm o dom de evangelizar. Em partes eu discordo, em partes eu concordo, tá? Por que que eu discordo? Porque se nós não temos certeza de falar daquilo com que a gente prega às pessoas, então a gente não pode ter certeza também da salvação. Eu só vou falar de Jesus porque eu acredito, né, eu creio, e essa chama está dentro do meu coração. Concordo plenamente com que os evangelistas, eles são chamados por Deus para que essa chama não pare. Por exemplo, o evangelista, ele tem um ponto de vista diferente do pastor e diferente do mestre, do doutor, né, daquele que ensina, do professor, né? O evangelista, ele olha no futuro, ele planta, né, para que no futuro você possa colher, tá? Então, dentro desse composto de hoje, realmente, o evangelismo ele está esquecido, né? O evangelismo é raiz, né? O evangelismo raiz. Então, esse aí é o primeiro ponto. Tem esse, tem esse texto aí, que está lá em Timóteo, que fala assim: Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então, esse aí é o meu ponto de vista, Pastor Fabrício. Esse é o, né, meu ponto de vista de evangelista, não só de carteirinha, né? Porque eu tenho a carteirinha, né, pela Madureira, mas se não me é dado oportunidade dentro da igreja, né, para que eu dê uma palavra, para que eu pregue, eu vou para o meio da rua, eu vou lá para as praças, né? Muitas vezes aí é na frente dos supermercados. Então a gente leva lá a caixa de som, né, que eu tenho uma caixa de som boa, né, com 6 alto-falantes, né, bem potente. Daí eu coloco ali, viu, atrás, viu, do carro, eu vou e eu faço então o que tem que fazer, né? A gente divulga o evangelho, a gente concede Bíblias, né? E a gente então evangeliza as pessoas, né? Frente a frente, viu? Conversando junto com as pessoas, né? Dialogando com as pessoas, né? Então, o evangelista, ele é dessa forma, né? Então, hoje, praticamente está esquecido isso aí, né? Eu não sei se o pastor Fabrício tem um outro ponto de vista. Não, meu pastor, concordo com o senhor, né, plenamente. E acrescento dois pontos.
né, de vivências práticas no ministério. Às vezes, a pessoa que está à frente, né, do ministério, ela tem um chamado de Deus para uma determinada área. Eu conheço, por exemplo, pessoas que eles são pastores presidentes do trabalho, né, da congregação, porém, o exercício prático dele é o ministério de mestres. Ele é um mestre, ele era ele é um pedagogo, mas por chamado direcionamento de Deus, ele está ali como pastor presidente da igreja. Então, às vezes, por não ser o evangelismo o chamado de Deus para ele, então não existe uma determinada atenção, não existe uma determinada liberalidade. Então, quando você tem, às vezes, um pastor que tem um cunho evangelístico, às vezes o foco evangelístico também vai muito forte, e às vezes questões como, por exemplo, a administração da igreja, a questão da escola bíblica, né? O ensino bíblico fica um pouco negligenciado. Então, às vezes, essa questão do evangelismo fica muito linkado à visão da pessoa que está à frente do trabalho. E outro ponto também que o senhor colocou com maestria é essa questão da divergência do que é comunicar, do que é exercer a comunicação, tanto nas plataformas físicas como digitais, né, que hoje isso está muito no momento. Todas as igrejas têm que estar no digital, tem que ter página, tem que transmitir culto ao vivo, né? E são departamentos de mídia, investimentos altos em equipamento para se exercer isso. E às vezes a pessoa acha que o exercício do evangelismo está só ali, né? Vê uma fazendo, quer replicar, tem uma lá que está dando certo, né? Pintou o fundo de preto e está enchendo, então vou fazer dessa mesma forma, que evangelismo é isso daí. E às É, vezes exercícios como, por exemplo, a questão da capelania, né? Que é sim. uma forma de você evangelizar, de você alcançar um doente, uma pessoa em situação de vulnerabilidade, de visitar alguém dentro de uma estrutura prisional, fica esquecido, né? Hoje é muito cômodo, né? Muito cômodo. Não, eu fico até sem jeito de falar, né, desta forma, mas a gente precisa falar, né? Porque o nosso foco como ser humano, né? Como ser humano, é a gente ouvir a Jesus Cristo de Nazaré, dar atenção a Ele e saber que Ele é o Messias e saber que Ele é o enviado por Deus para nos livrar do inferno. Então, o que que Deus quer? Né? Deus quer que a gente se livre do pecado, né? É do penhor do pecado, dando então atenção a Jesus. Bom, a partir do momento que a gente sabe dessa base, né? Dessa base de salvação, então a gente começa então a entender o Evangelho, né? E acreditar, né, que Deus tem aí um propósito com as nossas vidas aí para nos livrar do nosso caminho de perdição. Pois bem, a palavra é o que nos salva, né? É aquilo que né, nos livra, né, desse caminho de perdição. Então, quanto mais a palavra ela é exercida, né, sobre nós, essa limpeza, né? Então a gente vai tendo uma vida como que eu posso falar, mais pura, tá? Porque, né, os limpos de coração é que realmente vão, né, vão ver a Cristo. Bom, é, o evangelismo é como é que eu disse, viu, é para você, né? Uma em cada 10 igrejas é que tem equipe de evangelismo permanente. Isso é uma vergonha, uma vergonha. Por exemplo, né? Hoje, isso aí que você falou sobre, viu, as igrejas, viu, pintado é de preto e tal.
Chama, chama muita gente. Mas tem aí um livro aí, né, que esses dias aí eu passei assim, eu dei uma lidinha nele, mas tá lá no cantinho. Fala sobre igrejas cheias com pessoas vazias. Então hoje é muito cômodo mesmo, servir a Cristo dentro desse contexto. É, para você pregar o evangelho para as pessoas, tem certas situações com que são complicadas, Fabrício. São complicadas, muito complicada, pastor Fabrício. Por quê? Para você ir para a rua, para você pregar o evangelho, existe várias formas de se pregar o evangelho. Com cartazes, é no semáforo, é na BR, frente a frente, através, né, do culto das crianças. Essa parte a gente vai entrar na outra aula. Hoje eu quero falar assim, o que que acontece e o que que está acontecendo com a igreja secular, que ela esqueceu o evangelismo, ela esqueceu porque ela quer, porque ela deseja, ela pegou algo e falou assim, isso não me interessa. Pum, e colocou do lado. Porém, para você chamar a atenção das pessoas, neste ponto, pastor Fabrício, as igrejas chamativas, como uma igreja, né, pintada de preto e tal, chama, chama pessoas. E de uma certa forma, o evangelho ele é tão forte, tão poderoso, que mesmo diante destas situações, a palavra ela é pregada, ela consegue salvar pessoas, livrar pessoas do caminho da perdição. Então, mesmo diante da complicação humana hoje, que tem mais de 10 mil denominações, a palavra de Deus, do Velho e do Novo Testamento, consegue fazer a obra de salvação no ser humano, mesmo diante da complicação humana. O que falta mesmo para nós, né, é a gente dar mais atenção àquilo que essencialmente começou certo, mas com o tempo foi abandonado. Por isso que por isso que o evangelismo raiz, ele é muito importante. Exemplo, vamos lá. A Assembleia de Deus, você tem uma Assembleia de Deus, seja CGADB ou seja, ou mesmo uma Batista, né? Em cada cidade do Brasil. Qual que é o, a base, o fundamento do seu estatuto é evangelismo primeiro. Abre-se uma igreja, então você vai fazer evangelismo e convidar as pessoas por aquilo que é o apelo da palavra, né? O apelo da palavra te dá essa condição para que você possa convidar as pessoas, sabendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo 8. Jejuar, orar, né, fazer a nossa parte, se santificar e Deus cura. E a gente tendo um bom testemunho, as pessoas vêm vindo. E se você fizer o evangelismo e convidar as pessoas, elas vêm. Então, aí existe um paradoxo que a igreja de hoje, ela usa artifícios de que, que são chamadas e apelos seculares, que até que funciona, né? Fundo preto, com o, o púlpito lá de tambor, tal. Funciona, né? A gente não vai falar que não vai funcionar, mas deturpa se você não tiver a palavra ministrada em si. Porém, o evangelismo, ele é tipo esse papel aqui, ó. Não me interessa. Eu tenho outros artifícios para que eu possa fazer essa chamada. Então, uma em cada 10
igrejas hoje têm evangelismo. Então ele foi esquecido. Ele foi esquecido. Um outro ponto também que você bem sabe, que você pode ver, que a nossa situação de hoje em dia é uma situação muito complicada. Porque você vê hoje congressos, né? Congressos ministeriais que se você não pagar, você não participa. Quanto a isso, tudo bem, eu acho que tem os custos, né? Não tem problema nenhum. O pior é que não tem nenhuma conversão. Por quê? Não tem visita, não tem pessoas visitantes. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você não tem chamada, né? Você não tem um chamariz, né? Você não tem um apelo, né? Ao qual é e que deve ser o evangelismo de rua. Fala assim, ó, vá lá que lá, lá você vai ter uma resposta, né, para sua vida e Jesus quer salvar a sua vida, né? Jesus quer limpar, né? Se a sua vida conjugal, se as portas, né, elas não estão se abrindo, se você tá dependente, né, de algum remédio, se você vê que as coisas não estão dando certo, se você tem aí um pesadelo toda noite, se você vê assombração, vá lá na igreja lá que você vai ter a resposta para sua vida. E a palavra, quanto mais a palavra ela é pregada de uma forma pura, realmente vai ter a transformação do ser humano. Então, a situação hoje da igreja, ela é uma situação preocupante, porque se você for fazer uma análise da igreja hoje, odierna, hoje, moderna, pelas sete igrejas do Apocalipse, você vai ver que você vai ter nós vamos ter uma surpresa, que nós temos muitas deficiências como em si, e a gente tem que lutar para que essas deficiências não deturpe a nossa visão em Cristo, né? Para que a nossa visão em Cristo, né, ela seja uma visão pura. Por quê? Mateus 5:8 diz que os limpos de coração verão a Deus. Não é pela minha obra, não é pelo que eu posso abrir 100 igrejas, eu posso salvar 25 milhões de pessoas, mas o que que vai fazer eu ver a Deus é a minha limpeza do coração, é a minha santidade. Mas enquanto eu estou aqui, então eu posso fazer então o ministério, né, que Deus, né, colocou na minha vida. Esse homem, né, que está aí, Billy Graham, ele foi um dos maiores evangelistas do mundo. E se você for analisar as mensagens dele, as mensagens dele são mensagens simples, simples do Novo Testamento. E se você hoje for olhar, e isso é até muito perigoso com que eu fale, mas é uma realidade. Se você hoje parar numa igreja e você pegar lá o seu caderninho e você anotar as mensagens que têm sido pregadas, domingo, terça, quinta, sábado, você vai ver que de cada cinco, quatro são do Velho Testamento, não tem nada a ver com, eu não tenho nada contra o Velho Testamento, né? O Velho Testamento, ele é uma antítese, ele é uma preparação para o Novo Testamento. Mas você vê que o Novo Testamento, né? O Evangelho é real, viu? A vida, viu, é de Jesus, viu, viu, a pregação do Novo Testamento, ela tem sido é, praticamente esquecida também. A mensagem da cruz tem Concordo. sido esquecida. Então, são coisas preocupantes. E o funil disso, o resultado disso tudo,
é que o evangelismo, então, ele tem sido colocado como esse papel do lado, assim, ó, não me interessa. Eu tenho outros artifícios aqui para fazer. Não que o evangelismo seja errado fazer, não, né? O evangelismo, ele é a raiz do evangelho, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, se você não pregar o evangelho, né? Esses dias mesmo eu tive uma pequena discussão com um pregador itinerante que ele estava ensinando que missões é separado de evangelismo. Eu falei assim, não. E aí eu falei para ele, não, filho. Missões e evangelismo, ele é o casal perfeito, né? Não tem como você, né, ver separar, viu, missões de evangelismo. Não vai. Ah, mas esse negócio aí e tal, ele é uma coisa, outra não. Missões é algo com que Deus deu é para você para abrir novos caminhos, né? E você Sobre só pode abrir só se você fizer evangelismo. Oi, Fabrício. a missão é para evangelizar. Não tem como. Então, tem muitas coisas assim que, ó, eu mesmo, ó, eu desde 2021, né, nós estamos no dia 17 de julho de 2025. Desde 2021, né, eu tenho um projeto que ele está na mesa do nosso presidente regional, que ele é de Tocantins, né? E eles não analisam. Qual que é, qual que é o projeto? É fazer uma triagem das igrejas ou cidades aonde que você tem uma certa demanda, né, que você vê que está com falta de crescimento, e implantar ali as equipes de evangelismo permanente. 2021, 22, 23, 4 anos, não me chamam. E não vão me chamar. Aí eu fiquei assim, perguntando a mim mesmo, assim, né? Realmente não é da vontade de Deus. Porque se fosse da vontade de Deus, eles já teriam me chamado, né, pra gente conversar, né? Mas a minha parte eu tenho feito, eu tenho feito, né, então, evangelismo toda semana e tô fazendo a minha parte aqui na cidade aqui, e aonde for. Poderia ser feito melhor, né? Mas não tem sido feito. Bom, eu gostei de uma frase dele aí, ó, que ele falou assim: ser evangelista não é apenas um papel na igreja, mas uma convicção que arde no peito, uma fome santa de ver o evangelho transformar vidas. É mais do que ter coragem para falar, é ter compaixão por quem ainda não conhece a esperança que você encontrou. O evangelista vê além das aparências, enxerga almas, não mede esforços para simplificar as verdades eternas, pois sabe que cada palavra pode ser uma ponte entre o pecador e a graça de Deus. Tem, tem uma palavra que ela faz um resumo do que é o evangelista, sabia? É compaixão. Amém. Compaixão. Então, se você tem a compaixão, primeiro ponto, o evangelista, ele é uma pessoa que ele olha a semente. O, o evangelista, muitas das vezes, né, que a gente, né, que antes eu tinha uma ideia, mas é depois que eu me converti, eu vi de uma forma diferente, que a gente quer os resultados a curtíssimo prazo. Não. Porque quando você lança a semente, que é a palavra no coração da pessoa, ela tá lá. E a parábola, né, do Senhor da vinha, ela diz muito claro sobre isso. E mesmo lá em Lucas 8 também fala sobre aqueles 4 elementos lá, né? Que foi lançada então, viu a semente, caiu à beira do caminho, outro entre espinhos, outro entre a rocha e outro.
num bom terreno. Mas a semente, ela não nasce imediatamente. Ela, ela, ela é plantada e um dia nasce. E o senhor da vinha prova, né? Porque ele saiu 9 horas, meio-dia, 3 horas, 5 horas da tarde. E era o mesmo salário. A semente que você planta hoje como evangelista, um dia, um dia essa semente, ela vai render fruto. Pode ser que seja no último segundo da vida da pessoa, mas a semente está lá. Tem gente que Sim, nasce dentro da igreja. Tem gente que nasce dentro da igreja, né? Que é esse aí que, né, que ele foi chamado 6 horas da manhã, que ele foi trabalhar. Mas o fato de nós sermos trabalhadores da vinha, isso não quer dizer que nós sejamos donos da salvação. Nós somos trabalhadores. Então, a gente tem que trabalhar. Quem vai dar o crescimento é Deus, né? Paulo, ele disse lá em Coríntios, né? Eu, é, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, muitas vezes isso aí é confundido com muitos jargões, né? É ganhador de alma, ele é ganhador de alma, ele vai ganhar alma e tal. Mas o evangelista de verdade mesmo, quando ele prega, preste atenção no evangelismo, no evangelista. Quando ele prega, o, o princípio e o objetivo dele é o apelo. Ele não deixa de fazer o apelo. E quando vem alguém para frente e aceita a Jesus, ele está de missão cumprida. Quando não vem alguém para frente, o evangelista fica agoniado, sabe? Como se ele não tivesse feito bem o seu serviço. Evangelista é isso, tá? Então não é só de carteirinha, tá? Bom, o evangelismo pessoal é algo com que as pessoas elas têm que provar. Porque quando você evangeliza fora da igreja, você vê uma realidade triste, 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 triste. De cada 10 pessoas, a metade são desviados. Por que desviado? Falta de discipulado, e a pessoa ela se desgostou, ela teve decepções, mas isso é falta de discipulado. Por quê? A pessoa que ela é batizada, ela tem que ter um cursinho sobre ela, ela tem que frequentar a escola bíblica para que ela tenha sustância, e ela tome o seu leitinho, mas um dia também chegue lá numa feijoada. Então, quando você sai para evangelizar, você tem que estar preparado. Primeiro, tem que estar numa vida de jejum, não que você, né, toda vez que você vai fazer evangelismo, você tem que estar de jejum, né? Não é isso, não. Mas você tem que ter uma vida de oração e jejum, né? Por quê? Você vai para onde que estão as pessoas cativas pelo diabo. Então você tem que, é você linha de frente. exatamente, você tem que saber que o inimigo não vai ficar contente. Não vai ficar contente. Então você tem que saber que você, quando voltar para sua casa, você tem que orar, repreender em nome de Jesus e que todo mal fique lá fora, porque senão você volta para casa e começa a brigar lá com o cônjuge, lá com as pessoas, e você não sabe, você nem percebe do que está acontecendo, né? Porque você foi lá fora, lá, tirar a pessoa da impiedade. A luz brilhou nas trevas. Aí você volta para casa, não ora e não repreende, não vigia, então tem que tomar muito cuidado. Agora, tem uma coisa também espetacular. Quando você vai evangelizar, né, você vê que é Deus indo com você. Quando você evangeliza, você conversa com pessoas desviadas e muitas choram na sua frente. Tem pessoas que falam assim que naquele dia pensou em suicídio e que você foi a pessoa que Deus enviou. E é realmente isso. Então, por quê? É as trevas.
As pessoas do mundo, elas se divertem para esquecer o que que o diabo está tripudiando sobre ela. Bebe para esquecer, dança para esquecer. Mas o diabo está lá em cima da pessoa lá. Mas quando você vai evangelizar, como é que viu? Então, o pastor Fabrício falou, está na linha de frente. Falta 3 minutos só, viu? Então, esse aqui é o último, viu, slide. Daí, quando faltar um minutinho ou mais, daí aí você faz, então, o Fabrício. Aí os finalmente aí. Mas eu já vou dar aqui as palavras finais aqui. Esse fim de ciclo é só o começo de algo maior. Então, qual que é o fim desse ciclo? É a sua participação nessa missão de evangelismo, né? Se essa chama arde dentro do seu coração, exemplo, você está na igreja, tem que ir na igreja para abastecer né, o pote aí, né? Você, você tem que abastecer o tanque. Lá que, né, lá que você conhece a palavra de Deus, né? Mais efusivamente, né? Aí você volta para casa e você está passando na frente de um bar, uma bagunça, uma muvuca. Alguns pensam assim, esse não é evangelista, viu? Esse que pensa assim não é evangelista. Ah, essas pessoas vão arder no fogo do inferno. Mas o evangelista não, ele passa na frente daquele bar, vê as pessoas na muvuca, tem gente traindo a mulher ali. Ele olha assim, oh meu Deus, tem misericórdia dessas pessoas. E ele não fica só nisso. Ele vai lá e entrega um panfleto para cada um. Você vê como são as coisas? Para Amém. terminar viu, a minha fala, daí eu devolvo então para o Fabrício sobre o seguinte: a conversa de Jesus com os pecadores e com Zaqueu é um tapa na nossa cara, porque Jesus fez o que era correto, né? Jesus, a missão dele foi nos salvar do inferno, até a sua última gota de sangue, né? Isso nós vemos pelo ladrão da cruz, ele ele cumpriu o seu ministério, tá bom? Próxima aula, então, a gente vai falar sobre efetivamente sobre as formas de se fazer evangelismo, tá? Falta 1 minuto aí eu já devolvo aí pro Fabrício. Obrigado, Fabrício. Professor, professor Elcio, muito obrigado pela contribuição, por cada assunto explanado. É muito bom a gente poder aprender e ouvir, e entender com quem de fato exerce o ministério. Então, muito enriquecedor tudo aquilo que foi abordado, e eu tenho certeza que para todos aqueles que irão ter acesso a esse conteúdo serão muito abençoados. Então, essa é a primeira parte somente, né, deste material aqui que dá suporte à disciplina de evangelismo. Fique conosco, não perca a nossa próxima aula. Obrigado. Valeu, Fabrício. Um grande abraço. Paz do Senhor. Amém. Valeu, meu chefe. Graças a paz. Agora.